Agora sim, pessoal. Agora, enfim, nós vamos estudar o macete mais famoso em matéria de ética. O macete do Frick-Fick. É um macete que, como na hora da prova nós não estaremos com o vade-mecum em mãos, então, se cair uma questão perguntando qual que é a penalidade por receber dinheiro do cliente e não repassar, e aí você tem condição de julgar no macete, que é muito mais simples do que decorar 30 e tantos incisos do nosso Estatuto da Advocacia e da OAB. Perfeito? Então, o macete é isso, é para a gente saber qual é a penalidade aplicável a cada tipo de infração ética no Estatuto da Ordem. Esse que é o nosso macete. Então vamos lá para a gente ver se a gente consegue compreender. Eu acho que vocês vão gostar, porque de todas as infrações éticas que nós temos, só tem uma exceção. Uma única exceção que não encaixa aqui. Tá bom? Então olha só, vamos lá. Primeira questão, envolve dinheiro? Suspensão. Advogado que alia-se com cliente para fraudar a lei e conseguir objetivo ilícito. Suspensão. Tem a ver com retenção de autos. Advogado que não devolveu os autos à secretaria foi intimado para devolver e mesmo assim não devolveu. Suspensão. Inépcia profissional é aquele advogado que erra com frequência. Não é o advogado que erra, pessoal. Nós vamos trabalhar com direito 30, 40 anos da nossa vida. Então, que a gente possa cometer um erro é absolutamente normal e nós não seremos punidos por isso. A inépcia profissional que está aqui, que é caso de suspensão, é aquele advogado que comete muitos erros grosseiros, mas é reiterado. Saiu sentença, o cara põe agravo. Era o prazo de apelação, o cara entrou com a apelação 30 dias depois. Eu achei que o prazo era em dobro. Sabe uma coisa assim horrorosa, certo? Horrorosa. Ação de despejo, o cara entra com reintegração de posse. Então, assim, são erros grosseiros que nós temos. Isso é o caso da inépcia profissional. E sabe qual que é a penalidade da inépcia profissional? Ele fica suspenso até ser aprovado de novo no exame da ordem. Que dureza, hein? Que dureza. E não pode advogar, tem que prestar o exame da ordem e tem que pagar anuidade, viu? Olha que coisa, eu tenho que passar no exame da ordem e estou pagando anuidade. Aí ficou ruim demais. E a conduta incompatível, escândalos, álcool, drogas e jogos de azar. Então, um advogado que costumeiramente, envolve-se em escândalos, álcool e drogas, e aí ele dá vexames em público, viciado em jogos de azar, são os casos da conduta incompatível. Então, nosso estatuto determina praticamente o que é uma conduta incompatível. Então, olha só, envolveu dinheiro, advogado que se alia a cliente para fraudar a lei, suspensão, tem a ver com retenção de autos, advogado que mesmo intimado para devolver, não devolveu, suspensão. Inépcia profissional, o advogado que erra com frequência. Não é aquele que erra uma vez, erra com frequência. Suspensão. Conduta incompatível. Escândalos, álcool, drogas e jogos de azar. Qualquer uma dessas situações, suspensão. Se não está aqui, não é suspensão. Joia. Roberto, se não é suspensão, temos os casos de exclusão. Fraudar requisito para a inscrição na OAB. Advogado que apresenta, por exemplo, diploma falso. E vocês não têm noção de como isso acontece, certo? Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Da mesma forma que apresentar diplomas falsos de 2º grau para entrar na faculdade. Isso também acontece muito, tá bom? Então, fraudar requisito para inscrição na OAB. O cara que apresentou lá um título de quitação eleitoral, sendo que não estava quite com a Justiça Eleitoral. Inidoneidade moral. Inidoneidade moral é aquela pessoa que é mal vista, a pessoa que não tem um bom respeito na sociedade, é uma pessoa que tem uma má fama social. E o crime infamante é muito parecido com a inidoneidade moral, porque é um crime que traz má repercussão para os advogados. Então, um advogado que comete um crime, cometeu, beleza.
Agora, se esse crime trouxe uma má repercussão para os advogados, aí é chamado de crime infamante. Então, o advogado pode ser excluído também. Se não é fraudar requisito para inscrição na OAB, se não é um advogado mal visto na sociedade, que tem inidoneidade moral, e nem um advogado que cometeu um crime que trouxe má fama para a advocacia, também não é exclusão. Se não é suspensão e exclusão, todos os outros casos você pode fechar os olhos e marcar a censura, que é censura. A grande maioria das hipóteses são de censura. Bom, só uma exceção que depois eu falo para vocês aqui. Certo? Então vamos ver alguns casos e aí nós vamos respondendo juntos. Então, vou dar um segundinho para vocês pensarem. Fazer falsa prova de requisito para inscrição na OAB. Dez segundinhos. Envolve dinheiro? Não. Isso tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo ilegal? Não. Isso tem a ver com retenção de autos, advogado que foi intimado e não devolveu os autos mesmo depois de intimado? Não. Tem a ver com advogado que é ruim, que erra com frequência? Não. Tem a ver com conduta incompatível, escândalos, álcool, drogas ou jogos de azar? Não. Então suspensão não é. F. Fraudar requisito para inscrição na OAB? É. Então isso é caso de exclusão. Ponto, já temos a nossa resposta. Próxima situação. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Pensem aí. Vamos lá. Tem a ver com dinheiro? Não. Tem a ver com associar-se com o cliente para fraudar a lei? Tem. Então é caso de suspensão. Está aqui a nossa penalidade. Mais uma? Vamos lá. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. O advogado que recebeu o dinheiro da outra parte sem ter autorização para isso. Qual que é a penalidade? Receber valores tem a ver com dinheiro? Tem. Qual que é a penalidade? Suspensão. Vocês já mataram. Próximo. Aqui vem a questão da primeira exceção. Advogado que recebeu dinheiro da parte contrária, sem autorização, e normalmente não repassou o cliente. Se isso acontecer, o advogado fica suspenso até o dia que provar na OAB que prestou contas ao cliente, que prestou contas e pagou o cliente o que era dele. Tá bom? Então, essa é a primeira exceção dos 30 aos 12 meses. Advogado que recebeu dinheiro da parte contrária e não repassou, fica suspenso até o dia que ele passar o dinheiro para o cliente, pegar uma quitação e apresentar lá no processo disciplinar. Certíssimo? Tem todo sentido, né? Então vamos lá. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. É aquele advogado que todo processo que ele tem, ele vai na imprensa e quer comentar. Certo? Com isso ele acha que está ganhando novos clientes. E talvez esteja, o que é pior a situação dele. Então, sempre começa a comentar os processos que ele tem na imprensa. É infração ética? É. Envolve dinheiro? Não, vou dar vou contar até 10 aí para vocês responderem. Vamos lá. Envolve dinheiro? Não. Tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo ilegal? Não. Tem a ver com retenção de autos, advogado que não devolveu os autos mesmo intimado? Não. Tem a ver com advogado que é ruim, que erra com frequência? Não. Tem a ver com conduta incompatível, álcool, drogas, escândalos ou jogos de azar? Não. Então, suspensão não é. Tem a ver com fraudar requisito para inscrição na ordem? Não. Tem a ver com advogado que é mal visto socialmente? Não. Tem a ver com advogado que praticou um crime que trouxe uma má fama para a advocacia? Não. Então, qualquer penalidade, censura. Pronto, acabou. E é censura mesmo. Próximo. Manter conduta incompatível com a advocacia, incluindo-se na conduta incompatível, prática reiterada de jogos de azar não autorizados, incontinência pública escandalosa, embriaguez ou toxicomania habituais. 10 segundos.
Tem a ver com dinheiro? Não. Tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo legal? Não. Tem a ver com retenção de autos? Advogado que foi intimado para devolver e não devolveu? Não. Tem a ver com advogado que é ruim, que erra com frequência? Não. Tem a ver com conduta incompatível? Tem. Então isso aqui é caso de suspensão. Certo? E aqui esse inciso, né, 25, ele fala o que é a conduta incompatível para nós. Roberto, mas aí o código está falando que inclui-se, então tem outras condutas? Tem, mas na sua prova não cai. Na sua prova só vai cair essas 4 hipóteses. Álcool, drogas, jogos de azar e escândalos. Só isso. Não cai outra hipótese na sua prova, eu lhe garanto. Pelo menos nunca caiu, certo? O próximo caso que nós vamos citar para vocês, eu vou citar para vocês verem o macete, mas ele foi considerado inconstitucional, tá bom? Então não vai cair na sua prova, mas eu ainda vou citá-lo para você entender como funciona o nosso macete aqui. O caso que foi considerado inconstitucional pelo Supremo é aquele caso que está lá: deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Então é não pagar as anuidades, principalmente isso. Advogado que não pagava anuidade, ele sofria um processo disciplinar e era punido. E aí, no caso, que punição que era? Só para eu acabar de explicar para vocês. Envolve dinheiro? Envolve. A pena era suspensão. E aí, se o advogado já não pagava anuidade, você impedir ele de trabalhar, você só agrava a situação dele. Então seria, se você forçar a interpretação, daria uma forma de punição pelo não pagamento, né, de dívida. Você impedir a pessoa de trabalhar porque ela não conseguiu pagar uma dívida com a OAB. E aí o Supremo disse que isso não pode, isso é inconstitucional. Certo? Que o OAB tem 1000 formas de receber os seus valores, né, das anuidades. Mas não é impedindo as pessoas de trabalhar que a OAB vai agir na forma da lei. Isso não é para a OAB, isso é para qualquer conselho profissional, tá bom? Não é. É lógico que os casos mais famosos que a gente tem são realmente da OAB, mas não é exclusivamente não, certo? Então, foi declarado inconstitucional, era outra exceção, você ficava suspenso até você quitar essas anuidades. Então, pode esquecer isso aqui. Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Advogado que chega para o cliente e fala assim: ô, paga aí 5 mil que eu vou dar uma beirada lá para o juiz para ele dar uma sentença a nosso favor. Tá doido? Certo? E aí eu falo para vocês: solicitar ou receber do constituinte qualquer importância. Qual que é a penalidade para isso? Envolve dinheiro? Envolve. Suspensão. Certo? Então, esse é um caso de suspensão. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeada em virtude da impossibilidade da defensoria. Defensoria não consegue mais pegar novos processos ou já está atuando para a parte contrária e aí o juiz te nomeia para ser um advogado, normalmente advogado ativo, né? E aí a pessoa não quer aceitar. Nossa, não quer aceitar ser advogado ativo sem um justo motivo. É uma infração ética? É. E aí queria saber que infração ética, qual que é a penalidade para isso. Vou te dar 10 segundos. Envolve dinheiro? Não. Envolve associar-se com o cliente para conseguir objetivo ilegal? Não. Envolve retenção de autos? Não. Envolve inépcia profissional, advogado que é muito ruim? Não. Envolve conduta incompatível, álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Também não. Suspensão não é. Segundo, tem a ver com fraudar requisito para inscrever-se como advogado da OAB? Não. Tem a ver com advogado que é mal visto socialmente? Não necessariamente. Ele praticou um crime que trouxe má fama para a advocacia? Não. Qual que é a penalidade? Censura. Certo? Por mais grave que seja a situação, né? A gente faz, nossa, mas pegar dinheiro, falar que vai dar dinheiro para o juiz, isso é grave, né? Mas o nosso estatuto só prevê a pena de censura para isso. Próximo. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Então, a gente pode falar que outra parte cometeu um crime? Pode, se o cliente
autorizar por escrito. Porque depois, na hora que der problema, esse cliente vai jurar de pé junto que nunca autorizou o advogado a falar aquilo. Então, posso acusar a outra parte de ter cometido um crime, a gente vê isso muito em vara de família, né? Posso falar que sim, que a outra parte cometeu um crime, mas eu que peça autorização do meu cliente por escrito para fazer essa afirmação. Senão eu que vou ser punido civil e disciplinarmente por ter feito isso. Qual que é a penalidade? 10 segundinhos para vocês. Envolve dinheiro? Não. Tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo ilícito? Não. Tem a ver com retenção de autos além do prazo legal? Não. Tem a ver com advogado que é muito ruim, que erra com frequência? Não. Tem a ver com conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Suspensão não é. Exclusão. Tem a ver com fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. Tem a ver com advogado que é mal visto socialmente? Nada a ver. Tem a ver com advogado que praticou um crime que trouxe má fama para a advocacia? Não. Então, qual que é a penalidade? Censura. É o que sobrou. Perfeito? Próximo. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Advogado que errou. Errei. E meu cliente sofreu um prejuízo. Errei uma vez. E aí meu cliente sofreu um prejuízo. E aí eu queria saber qual que é a penalidade e atenção para vocês não caírem no pega. Tá bom? Pensa aí. Vamos lá? Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Tem a ver com dinheiro? Tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo legal? Não. Tem a ver com retenção de autos? Advogado que não devolveu os autos mesmo depois de intimado? Não. Tem a ver com advogado que é ruim profissionalmente? Não. Roberto, mas não prejudicou por culpa grave? Errou uma vez, gente. Uma vez. Certo? Então vai ser punido? Vai, mas errou uma vez. Eu não vou suspender o cara, não. Inépcia profissional é aquele que erra com frequência. Com frequência. Não é o nosso caso aqui. Uma vez. Então não é inépcia profissional. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar e escândalos? Nada. Suspensão não é. Tem a ver com fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. Tem a ver com advogado que é mal visto socialmente? Não. Tem a ver com advogado que praticou um crime que trouxe má fama para a advocacia? Não. Então qual que é a penalidade? Quando a gente erra, censura. Certo? Você foi uma culpa grave, realmente? Você perdeu prazo, uma situação grave? Foi. Então você vai sofrer a pena de censura. Agora, olha aqui. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Erra com frequência. Qual que é a penalidade que ele tem? 10 segundinhos para vocês. Tem a ver com dinheiro? Não. Tem a ver com fraudar a lei, associar-se com o cliente para conseguir objetivo ilícito? Não. Tem a ver com retenção de autos? Não. Tem a ver com advogado que é inepto profissionalmente? Sim, erros reiterados. A pena é suspensão. E aqui o que eu tinha falado para vocês. Vai ficar suspenso até passar no exame da OAB de novo. Que dureza. E vai pagar anuidade até lá. Se não conseguir mais passar no exame da OAB, tem que pedir o cancelamento da inscrição. Você não dá conta de passar nessa prova, não. Certinho? Então, é a segunda exceção que nós temos aqui. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Nós vamos ter uma aula sobre renúncia, já tivemos. Então, a gente tem que comunicar ao cliente e ser advogado dele depois de 10 dias que ele recebe a comunicação ainda. Se eu abandonei a causa antes disso, qual que é a penalidade? Envolve dinheiro? Não. Envolve associar-se com o cliente para conseguir objetivo ilegal? Não. Tem a ver com retenção de autos além do prazo legal? Não. Tem a ver com inépcia profissional, advogado que erra com frequência? Não. Conduta incompatível, álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. É advogado que é mal visto socialmente? Não.
Advogado que praticou um crime que trouxe má fama para a advocacia, também não. Qual que é a pena? É a nossa censura. Censura. Certo? Já estou acabando aqui, pessoal. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado é o plágio. Nós estamos tendo um problema de plagiar as petições, né? Advogado copiando petição de outro, principalmente na época do processo digital, que a gente acaba tendo um acesso muito maior aos processos dos colegas. Então, advogado que plagiou petição, por exemplo, assinou um documento que não foi ele que fez. 10 segundinhos para vocês responderem. Isso tem a ver com dinheiro? Não. Isso tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo legal? Não. Tem a ver com retenção de autos além do prazo legal? Não. Isso tem a ver com advogado que é muito ruim? Não. Isso tem a ver com conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Então suspensão não é. Isso tem a ver com fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. Isso tem a ver com advogado que é mal visto socialmente? Não. Isso é um crime que trouxe má fama para a advocacia? Não. Então o que é o plágio jurídico? Penalizado com censura. Certo? Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. É advogado que montou uma sociedade de advogados e não registrou, certo, o contrato social, ou registrou na junta comercial, a gente sabe que não pode, não podemos registrar na junta comercial, a gente só registra a sociedade de advogados dentro da própria OAB. E qual que é a penalidade para isso? Tem a ver com dinheiro? Não. Tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo legal? Não. Tem a ver com retenção de autos além do prazo legal? Não. Isso é um advogado que é ruim, que erra com frequência? Não. Isso tem a ver com conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Então suspensão não é. Isso tem a ver com fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. Isso tem a ver com inidoneidade moral, o advogado que é mal visto socialmente? Não. Isso tem a ver com crime que traz má fama para a advocacia? Não. Então, qual que é a pena? É a nossa censura. Certo? Eu deixei outros casos. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Tem a ver com dinheiro? Não. Tem a ver com associar-se com o cliente para conseguir objetivo legal? Não. Tem a ver com retenção de autos? Sim. Então, aqui nós temos a suspensão. Então, pessoal, aqui são duas situações só para comentários, porque a pena é a mesma, então se você confundir um com o outro, não vai ter prejuízo não, que as duas penalidades aqui são de censura. Então, o primeiro caso do inciso 14, que vocês estão vendo aí na esquerda da tela de vocês, né? Para quem olha para a tela, é o caso, pessoal, do advogado que ao fundamentar um processo, ele muda palavras para dar mais, para se encaixar no que ele quer, ele muda texto da lei, ele muda texto do depoimento das testemunhas, da parte. Então ele pega a jurisprudência que inventa jurisprudência ou modifica a jurisprudência para dar falsa impressão ao juiz de que aquela jurisprudência lhe atende. Então, isso é infração ética, da mesma forma que no inciso 6, que vocês estão vendo aí do outro lado da tela, que fala que você advogar contra literal disposição de lei. A lei fala que não pode, você entra com ação falando que pode. Pessoal, se você acha que a lei é injusta, que a lei é inconstitucional, certo? Se você mostra que você está de boa fé, você queria provar que a lei não é correta, não tem problema, jamais que o OAB vai te punir por causa disso. O problema é quando você faz isso só porque beneficia o seu cliente. Então você entra com um texto lá contrário de um entendimento, suposto entendimento contrário ao que consta na lei para ganhar prazo, por exemplo. Certo? Para enrolar o processo por 2, 3 anos para ganhar prazo. Então é essa a situação. Você advoga contra texto de lei, a lei fala que não pode, você quer dizer que pode, só para enrolar o processo. Aí também não pode, ser infração ética, vai ser punido. Só que nos dois casos, vocês vão ver que vai dar tudo censura. Seja o 14, seja o 6, depois vocês leem com calma, sempre é caso de censura.
E a única exceção que nós temos nesse nosso macete é o agenciador de causas. Está lá no inciso 3º. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. O que isso quer dizer? Eu, Roberto, sou advogado, eu arranjo um cara que nem é advogado e falo assim, ó, se você me arranjar processos, eu te dou 20% do que eu receber. Então é um corretor de processos. Ele sai pela rua e fala assim, ó, quem está precisando de advogado de família aí? O Roberto é advogado de família. Quem está precisando de advogado de direito notarial? O Roberto entende disso. E aí você me arranja os clientes, eu te pago 20%. Não pode. Quem faz isso, pessoal, é comércio. Nós não somos comerciantes. Então, não pode fazer isso, é infração ética. Só que quando eu estou falando mediante participação nos honorários a receber, eu estou falando de dinheiro. E aí você olha o nosso esquema aqui, seria um caso de suspensão e não é. O código, o Estatuto da Advocacia fala que isso é um caso de censura só. Então é a única exceção que nós temos nesse macete. É a figura do agenciador de causas. Tá bom? Então, cuidado com isso lá para vocês. Casos de exclusão, para eu parar já de falar na cabeça de vocês, além dos casos que nós estudamos no macete, o advogado que é suspenso 3 vezes. Na hora que sai a 3ª pena de suspensão, a OAB de ofício já abre o processo de exclusão. Tá certo? Então, foi suspenso uma vez, foi suspensa a 2ª, foi suspensa a 3ª. Na hora que sai a sentença, transita em julgado, a OAB de ofício já nomeia o relator para abrir o processo de exclusão desse advogado. Tá bom? Então, casos de exclusão são esses aqui. Falei demais na cabeça de vocês, pessoal, mas, enfim, não levem a mal, não. Só voltei aqui porque eu queria explicar isso aqui, porque se a gente não tiver um macete nessa matéria, isso aqui dá uma dor de cabeça na gente que vocês não têm noção. Fico com dó dos estudantes tentando decorar essas hipóteses, uma coisa inútil, né? A gente ter isso decorado, mas como isso cai no exame da OAB, os nossos pobres alunos, né, acabam tendo que decorar isso de uma forma ou de outra. Então, talvez esse macete aqui, ele seja um caminho mais fácil para vocês saírem-se bem, se cair alguma questão. Eu tenho certeza que vocês guardarem esse macete, se cair uma questão, vocês matam na hora, certo? Sem sofrimento de ficar decorando incisos que nós temos no nosso estatuto. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí por terem acompanhado. Espero que eu consiga ajudá-los nesse desafio do exame da OAB. E vocês têm contato comigo fácil, né? Meus alunos têm WhatsApp, quem não é meu aluno pode deixar um recado aí que a gente entre em contato com vocês também, ou vocês entram em contato, passam um contato para vocês. Então, faço de coração isso aqui, não tenho nenhuma remuneração, nenhum incentivo financeiro para isso, mas no intuito único de ajudá-los mesmo. Combinado? E vou gravar outras aulas que tenham macetes para vocês. Grande abraço, pessoal!